Você já imaginou como um simples gesto de compaixão pode transformar não só a vida de um animal, mas de uma família inteira? Hoje eu vou te contar uma história real, cheia de emoção, coragem e recomeços, sobre o dia em que agentes de resgate heróico salvaram um pastor alemão preso em um aro de aço, e como esse resgate mudou tudo para nós. Prepare-se para se emocionar, se inspirar e, quem sabe, enxergar o poder que existe em cada ato de amor. Se você acredita que toda vida merece uma segunda chance, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e venha comigo viver essa jornada de esperança e transformação. Eu nunca imaginei que minhas férias em família, planejadas com tanto carinho e expectativa, se transformariam em um drama que mudaria para sempre a forma como eu via o mundo e, principalmente, a mim mesma. Meu nome é Helena, tenho 38 anos, sou casada com o André há 12, e mãe da pequena Sofia, de 8. Sempre fui apaixonada por animais, mas confesso que, nos últimos anos, a rotina me afastou um pouco desse lado sensível. Talvez por isso, o que aconteceu naquele verão tenha me marcado tão profundamente. Tudo começou numa manhã abafada de janeiro, quando decidimos sair da cidade grande para passar uma semana na chácara dos meus sogros, no interior de Minas Gerais. A viagem era uma tradição da família do André, e, apesar de eu sempre me sentir um pouco deslocada entre eles, fazia questão de participar por causa da Sofia. Ela adorava correr pelo gramado, brincar com os primos, principalmente, visitar os animais da vizinhança rural. Eu, por outro lado, sentia um certo peso no peito toda vez que cruzava o portão da chácara. Era como se, ali, eu precisasse vestir uma máscara de esposa perfeita, nora prestativa, mãe exemplar, e, invariavelmente, acabava me sentindo invisível. Naquele ano, a família estava especialmente animada. Meus cunhados vieram de longe, trazendo seus filhos e até um cachorro novo, um filhote de Golden Retriever chamado Max. A casa ficou cheia, barulhenta, e eu me vi, mais uma vez, relegada à cozinha com minha sogra, Dona Lúcia, enquanto os homens conversavam animadamente na varanda. Sofia, como sempre, sumiu no quintal com os primos, e eu aproveitei um raro momento de silêncio para respirar fundo e olhar pela janela. Foi então que vi, do outro lado da cerca, um vulto estranho se movendo entre as árvores. No início, achei que fosse apenas um dos cachorros da vizinhança, mas algo naquela silhueta me chamou a atenção. Era grande, escuro, e parecia se mover com dificuldade. Senti um aperto no peito, uma inquietação que não consegui explicar. Chamei Sofia, mas ela não respondeu. Fui até a varanda, onde André ria alto com o irmão, e tentei chamar sua atenção. André, você viu aquele cachorro ali perto da cerca? Perguntei, apontando discretamente. Ele mal olhou, distraído com a conversa. Deve ser o Thor, da Dona Cida. Ele sempre aparece por aqui, respondeu, sem dar muita importância. Mas eu sabia que não era o Thor. O Thor era um vira-lata amarelo, pequeno e ágil. Aquele animal era maior, mais robusto, e parecia estar em apuros. Senti uma urgência inexplicável e decidi ir até lá, mesmo sabendo que, provavelmente, ninguém sentiria minha falta. Atravessei o gramado, sentindo a grama úmida sob meus pés descalços, e me aproximei da cerca. O sol já estava alto, e o calor fazia o ar vibrar. Quando cheguei mais perto, vi que era um pastor alemão, de pelagem preta e caramelo, com olhos assustados e o corpo tenso. Ele estava preso, o pescoço enfiado em um aro de aço enferrujado, provavelmente parte de uma roda velha abandonada ali há anos. O animal tentava se soltar, mas cada movimento só fazia o aro apertar mais sua garganta. Meu coração disparou. Senti uma mistura de medo, compaixão e impotência. Olhei ao redor, procurando ajuda, mas a casa parecia distante, as vozes abafadas pelo vento. Aproximei-me devagar, falando baixo para não assustá-lo. Ei, tudo bem. Calma, eu estou aqui para ajudar. O cachorro rosnou baixo, mas não tentou me atacar. Seus olhos, porém, estavam cheios de dor e desespero. Senti uma lágrima escorrer pelo rosto, e, por um instante, me vi refletida naquele olhar, presa, sufocada, invisível. Corri de volta para casa, o coração batendo forte. Encontrei André ainda na varanda,
agora com uma cerveja na mão. André, por favor, vem comigo. Tem um cachorro preso ali, ele está machucado, precisa de ajuda. Ele olhou para mim com impaciência, como se eu estivesse exagerando. Helena, deve ser só impressão sua. Esses cachorros do mato vivem se enfiando em buraco. Não é impressão. Ele está preso num aro de ferro. André. Ele pode morrer sufocado. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e todos na varanda se calaram. Senti o olhar reprovador da minha sogra, como se eu estivesse causando uma cena desnecessária. Mas não me importei. Peguei Sofia pela mão, que apareceu curiosa na porta, e voltei correndo para a cerca. Quando chegamos, o pastor alemão ainda estava lá, arfando, a língua pendurada, os olhos suplicantes. Sofia se agachou ao meu lado, os olhos arregalados. Mamãe, ele está doente? Não, filha, ele só está preso. Mas a mamãe vai ajudar, tá bom? Tentei puxar o aro, mas ele estava enroscado de um jeito impossível. O cachorro gemeu, e eu recuei, sentindo o desespero crescer. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Era meu cunhado, Marcelo, seguido por André e Dona Lúcia. O que está acontecendo aqui? Perguntou Marcelo, já com aquele tom de quem não tem paciência para dramas. Ele está preso, Marcelo. Olha só. Apontei, quase chorando. Marcelo se aproximou, analisou a situação e balançou a cabeça. Isso aí só com ferramenta pesada. Não tem como tirar na mão. Então vamos buscar. Insisti, sentindo a urgência aumentar. Helena, não é tão simples. Esse cachorro pode ser bravo, pode morder. E se for de alguém? Melhor deixar quieto, vai que aparece o dono. Senti uma raiva surda crescer dentro de mim. Como podiam ser tão insensíveis? Olhei para Sofia, que me observava com olhos cheios de expectativa. Eu não podia decepcioná-la. Não podia decepcionar aquele animal. Eu vou ligar para o resgate de animais, anunciei, já pegando o celular. Dona Lúcia bufou, como se eu estivesse exagerando mais uma vez. Helena, você sempre faz tempestade em copo d'água. Ignorei. Liguei para o número do resgate de animais da cidade, que eu tinha salvo desde o último verão, quando encontramos um gambá ferido na estrada. A atendente atendeu com voz calma, mas percebi que estava sobrecarregada. Resgate de animais. Bom dia. Por favor, tem um pastor alemão preso num aro de aço aqui na chácara da família Silva, perto do sítio do seu João. Ele está sufocando. Precisa de ajuda urgente. Senhora, estamos com muitos chamados hoje, mas vou tentar enviar uma equipe o mais rápido possível. Pode me passar o endereço completo? Passei as informações, tentando não chorar. Desliguei e me ajoelhei ao lado do cachorro, acariciando sua cabeça com cuidado. Aguenta firme, amigo. Eles vão te ajudar. O tempo parecia se arrastar. André e Marcelo voltaram para casa, resmungando sobre mulheres sensíveis demais. Dona Lúcia ficou por perto, de braços cruzados, olhando com desaprovação. Sofia sentou ao meu lado, em silêncio, e juntos esperamos. Enquanto esperava, comecei a conversar baixinho com o cachorro, tentando acalmá-lo, e a mim mesma. Sabe, eu também me sinto presa às vezes. Como se ninguém me ouvisse, como se eu não tivesse voz. Mas você vai sair dessa, eu prometo. O cachorro me olhou, e juro que vi compreensão em seus olhos. Senti uma conexão profunda, como se, naquele momento, fossemos apenas dois seres tentando sobreviver em um mundo indiferente. Depois de quase 1 hora, ouvimos o barulho de uma caminhonete se aproximando. 2 agentes de resgate desceram rapidamente, uma mulher de cabelos curtos, chamada Patrícia, e um rapaz alto, de olhar atento, chamado Lucas. Eles vestiam uniformes azuis, com o símbolo do resgate estampado no peito. Patrícia se aproximou, avaliando a situação com profissionalismo. Ele está preso há muito tempo? Perguntou, já tirando as luvas. Os dias seguintes foram de adaptação. Valente se recuperou rápido, e logo estava correndo pelo gramado com Sofia e Max, o Golden Retriever do meu cunhado.
Eu me sentia mais leve, mais viva. Pela primeira vez em muito tempo, senti que pertencia àquele lugar. Mas nem tudo foi fácil. André reclamava do pelo espalhado pela casa, Dona Lúcia implicava com cheiro de cachorro, e até Marcelo fez piada sobre mulher que gosta mais de bicho do que de gente. Mas eu não me importava. Cada vez que olhava para Valente, lembrava do dia em que o salvei, e, de certa forma, me salvei também. Uma tarde, sentei na varanda com Patrícia, que veio nos visitar. Conversamos sobre a vida, sobre escolhas, sobre coragem. Sabe, Helena, muita gente acha que coragem é fazer grandes gestos, enfrentar perigos. Mas, às vezes, coragem é simplesmente não desistir, mesmo quando ninguém acredita em você. Concordei, emocionada. Olhei para Sofia, que brincava com Valente no jardim, e senti uma gratidão imensa. Eu sempre me senti invisível aqui, Patrícia. Como se não fizesse diferença. Mas, naquele dia, eu fiz. E isso mudou tudo para mim. Patrícia sorriu, segurando minha mão. Você fez mais do que salvar um cachorro, Helena. Você mostrou para sua filha o que é compaixão, o que é lutar pelo que acredita. Isso é o que importa. Naquela noite, escrevi em meu diário, algo que não fazia há anos. Escrevi sobre o resgate, sobre o medo, sobre a coragem. Escrevi sobre a sensação de ser ouvida, de ser vista. E prometi a mim mesma que nunca mais deixaria de lutar pelo que acredito, mesmo que pareça pequeno, mesmo que ninguém entenda. Os dias passaram, e as férias chegaram ao fim. Voltamos para a cidade, levando Valente conosco. A rotina voltou, mas algo em mim tinha mudado. Eu estava mais forte, mais confiante. E, sempre que me sentia presa, lembrava do olhar de Valente, do momento em que o aro de aço se partiu, e de como, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós. Hoje, Valente é parte da nossa família. Ele dorme aos pés da minha cama, acompanha Sofia na escola, e me faz companhia nas tardes solitárias. André acabou se rendendo ao seu charme, e até Dona Lúcia, de vez em quando, aparece com um petisco escondido no bolso. Às vezes, penso em quantos aros de aço ainda existem por aí, não só para os animais, mas para as pessoas também. Quantas vezes nos sentimos presos, sufocados, invisíveis? E quantas vezes deixamos de agir por medo, por comodismo, por achar que não vai fazer diferença? Se tem algo que aprendi com Valente, com Patrícia, com aquele verão inesquecível, é que cada gesto de compaixão importa. Que cada vida salva, cada voz ouvida, faz do mundo um lugar melhor. E que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há esperança. Basta ter coragem de agir. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Compartilhe com quem você ama, e lembre-se, às vezes, um simples gesto pode mudar uma vida, ou salvar uma alma. Os meses que se seguiram ao resgate de Valente foram, para mim, um processo de redescoberta. A cada dia, eu percebia como aquele episódio tinha deixado marcas profundas, não só em mim, mas em toda a dinâmica da nossa família. Valente, com seu olhar atento e sua lealdade silenciosa, tornou-se um espelho para as nossas emoções, um catalisador de mudanças que eu jamais poderia ter previsto. No início, a adaptação não foi fácil. Valente ainda carregava traumas do tempo em que ficou preso. Ele tinha medo de barulhos altos, se encolhia quando alguém se aproximava rápido demais, e, por vezes, passava horas deitado em silêncio, como se revivesse o sufoco do aro de aço. Sofia, com sua sensibilidade infantil, percebeu isso antes de todos nós. Ela se sentava ao lado dele, lendo histórias em voz alta, acariciando seu pelo devagar, como se quisesse curar cada ferida invisível. Uma tarde, cheguei em casa e encontrei Sofia sentada no tapete da sala, com Valente deitado ao seu lado. Ela segurava um livro de contos de fadas, e lia com toda a concentração do mundo. E então, a princesa olhou nos olhos do dragão e disse: "Eu não tenho medo de você, porque sei que, no fundo, você só quer ser amado." Ela pausou, olhando para Valente. Viu, Valente. Todo mundo merece uma segunda chance. Fiquei parada na porta, observando aquela cena, sentindo uma onda de ternura e orgulho. Era como se, naquele momento,
Sofia estivesse falando comigo também. Quantas vezes eu mesma desejei uma segunda chance? Quantas vezes precisei de alguém que olhasse além das minhas defesas, das minhas dores, e enxergasse quem eu realmente era? André, por sua vez, demorou mais a se aproximar de Valente. No começo, ele reclamava do espaço que o cachorro ocupava, do tempo que eu e Sofia dedicávamos a ele, do cheiro de ração pela casa. Mas, aos poucos, Valente foi conquistando seu espaço. Certa noite, cheguei na cozinha e encontrei André agachado, oferecendo um pedaço de carne para Valente, que abanava o rabo, feliz. Não conta pra ninguém, mas acho que ele já me perdoou por não ter ajudado no dia do resgate. André sussurrou, com um sorriso tímido. Sentei ao lado dele, sentindo uma cumplicidade rara entre nós. Ele é generoso, André. E eu também. O que importa é o que fazemos daqui pra frente. André me olhou, e, pela primeira vez em muito tempo, vi vulnerabilidade em seu olhar. Eu devia ter te escutado, Helena. Às vezes, eu não sei lidar com essas coisas. Fico com medo de errar, de não dar conta. Abracei-o, sentindo o peso das palavras não ditas. Ninguém sabe, André. A gente aprende junto. Aos poucos, Valente foi se tornando o elo que faltava entre nós. Ele uniu a família de um jeito silencioso, mas profundo. Até Dona Lúcia, que sempre foi dura e prática, começou a se render ao charme do pastor alemão. Um dia, flagrei-a conversando com ele na varanda, enquanto regava as plantas. Você é um bom menino, Valente. Não liga para esse povo que não entende nada de cachorro. Eu também já me senti sozinha, sabia? Ela disse, com a voz embargada. Fiquei em silêncio, respeitando aquele momento íntimo. Percebi que, por trás da rigidez de Dona Lúcia, havia uma mulher cheia de histórias, de dores e de saudades. Talvez, no fundo, todos nós estivéssemos presos em nossos próprios aros de aço, esperando por alguém que nos libertasse. Com o tempo, Valente foi se soltando. Ele aprendeu a confiar, a brincar, a correr pelo parque com Sofia. Tornou-se conhecido no bairro, e logo ganhou admiradores. As crianças da rua vinham brincar com ele, e até os vizinhos, antes distantes, começaram a se aproximar. Era como se Valente tivesse trazido uma nova energia para nossa casa, uma alegria simples e contagiante. Mas nem tudo foram flores. Houve dias difíceis, em que os traumas do passado voltavam à tona. Uma noite, durante uma tempestade, Valente entrou em pânico. Ele se encolheu debaixo da mesa, tremendo, os olhos arregalados de medo. Sofia tentou acalmá-lo, mas ele não respondia. Sentei ao lado dele, acariciando seu pelo, e comecei a cantar uma canção de ninar que minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Dorme, dorme, meu menino, que a noite já vai passar. Aos poucos, Valente foi relaxando, até adormecer com a cabeça no meu colo. Fiquei ali, em silêncio, sentindo uma paz profunda. Era como se, naquele momento, eu também estivesse sendo acolhida, embalada por uma força maior. Na manhã seguinte, Sofia me perguntou por que Valente tinha tanto medo de trovão. Acho que ele lembra de coisas ruins, filha. Às vezes, a gente carrega medos que nem sabe de onde vêm. Ela pensou por um instante, depois sorriu. Mas agora ele tem a gente. E a gente vai proteger ele, né, mamãe? Sempre, meu amor. Sempre. Aquela promessa ficou gravada em mim. Decidi, então, me envolver mais com o trabalho de resgate de animais. Procurei Patrícia, a agente que tinha salvado Valente, e perguntei se podia ajudar como voluntária. Ela me recebeu de braços abertos. Claro, Helena. Toda ajuda é bem-vinda. Você tem um coração enorme, e isso faz toda a diferença. Comecei a participar das ações do grupo de resgate. Visitava abrigos, ajudava em campanhas de adoção, arrecadava ração e medicamentos. Conheci pessoas incríveis, cada uma com sua história de luta e superação. Vi de perto a realidade dura dos animais abandonados, mas também presenciei milagres de compaixão e solidariedade. Certa vez, participamos de um resgate complicado. Uma ninhada de filhotes havia sido abandonada em uma caixa,
à beira da estrada. Chegamos a tempo de salvá-los, e, naquela noite, levei 2 deles para casa temporariamente. Sofia ficou encantada, e Valente, curioso, adotou os filhotes como se fossem seus. Olha, mamãe, agora o Valente é papai. Sofia exclamou, rindo. A casa ficou ainda mais cheia, mais viva. André, que no início torceu o nariz, acabou se rendendo ao caos alegre dos filhotes. Até Dona Lúcia, que dizia não gostar de bagunça, foi vista brincando com eles no quintal. Essas experiências me transformaram. Aprendi a valorizar os pequenos gestos, a importância de olhar para o outro com empatia. Descobri que, muitas vezes, o que parece um fardo pode ser, na verdade, uma oportunidade de crescimento. Com o tempo, minha relação com André também mudou. Passamos a conversar mais, a dividir as responsabilidades, a sonhar juntos. Ele começou a me apoiar nas ações do resgate, e até participou de algumas campanhas comigo. Sabe, Helena, eu nunca entendi muito esse seu amor pelos animais. Mas agora vejo como isso faz bem para você, ele disse, certa noite, enquanto caminhávamos com Valente pelo bairro. Faz bem para todos nós, André. Eles nos ensinam sobre amor, sobre perdão, sobre recomeços. Ele sorriu, apertando minha mão. Obrigado por não desistir de mim. Nem da gente. Abracei-o, sentindo uma gratidão imensa. Percebi que, assim como Valente, todos nós precisávamos de tempo, de paciência, de amor. As férias seguintes chegaram, e, dessa vez, fomos nós que recebemos a família na nossa casa. A chácara ficou pequena para tanta gente, e decidimos fazer um piquenique no parque da cidade. Valente foi a estrela do dia, correndo entre as crianças, recebendo o carinho de todos. Durante o almoço, Patrícia apareceu de surpresa, trazendo um bolo de cenoura e um sorriso largo. Vim ver como está meu paciente favorito. Ela disse, abraçando Valente. A família toda se reuniu ao redor dela, curiosa para ouvir as histórias do resgate. Pela primeira vez, senti que era parte daquele grupo, que minha voz era ouvida, que minhas escolhas eram respeitadas. No final do dia, sentamos todos juntos no gramado, assistindo ao pôr do sol. Sofia deitou a cabeça no meu colo, Valente se aninhou ao nosso lado, e André me abraçou pelos ombros. Sabe, Helena, acho que essas foram as melhores férias que já tivemos. Sorri, emocionada. Eu também acho, André. E tudo começou com um resgate. Ficamos em silêncio, apenas sentindo a presença uns dos outros, o calor do sol, o cheiro da grama, o som das risadas ao longe. Era como se, finalmente, estivéssemos todos livres dos nossos aros de aço. Hoje, olhando para trás, vejo como aquele verão mudou nossas vidas. O resgate de Valente foi mais do que um ato de compaixão, foi um chamado para a transformação, para o reencontro com o que há de mais humano em nós. Aprendi que, por mais difícil que seja, nunca devemos ignorar o sofrimento do outro. Que cada vida importa, que cada gesto de amor faz diferença. E que, mesmo quando nos sentimos presos, sempre há uma saída. Basta ter coragem de pedir ajuda, de agir, de acreditar. Valente continua sendo meu companheiro fiel. Ele me lembra, todos os dias, da importância de lutar pelo que acreditamos, de não desistir diante das dificuldades. E, acima de tudo, me ensina sobre perdão, sobre recomeços, sobre a beleza de ser vulnerável. Os meses seguintes ao nosso reencontro com a rotina foram marcados por uma sensação de renovação, como se cada pequeno gesto, cada olhar trocado entre mim, Sofia, André e até Dona Lúcia, carregasse um significado novo. Valente, agora completamente adaptado à nossa casa, era o centro dessa transformação silenciosa. Ele não era apenas um cachorro resgatado, era um símbolo vivo de tudo o que havíamos superado juntos, de tudo que ainda poderíamos ser. Lembro de uma manhã em particular, quando acordei antes de todos. O sol ainda nascia, tingindo o céu de tons alaranjados, e a casa estava mergulhada naquele silêncio raro, quase sagrado. Desci as escadas devagar, sentindo o piso frio sob os pés, e encontrei Valente deitado na porta do quarto de Sofia, como um guardião silencioso. Ele ergueu a cabeça ao me ver, abanou o rabo com suavidade, e eu me sentei ao seu lado, encostando as costas na parede. Bom dia, meu amigo,
sussurrei, passando a mão pelo seu pelo macio. Ele encostou o focinho na minha perna, e fiquei ali, em silêncio, sentindo a respiração dele, ouvindo o som distante dos pássaros lá fora. Pensei em tudo o que havíamos vivido desde aquele dia na chácara. O medo, a impotência, a coragem de agir mesmo quando ninguém acreditava em mim. Pensei em como, de certa forma, Valente tinha me resgatado também, me tirado de um lugar de apatia, de invisibilidade, e me devolvido a mim mesma. Aos poucos, a casa foi acordando. Sofia apareceu na porta, os cabelos desgrenhados, o pijama com estampa de unicórnio. Mamãe, o Valente dormiu comigo de novo. Ela disse, sorrindo. Ele gosta de cuidar de você, filha. E eu gosto de saber que vocês se protegem. Ela se sentou ao meu lado, encostando a cabeça no meu ombro. Ficamos as três, eu, Sofia e Valente, olhando o sol nascer pela janela da sala. Era um momento simples, mas carregado de significado. Senti uma paz profunda, uma certeza de que, apesar de todas as dificuldades, estávamos no caminho certo. Com o tempo, minha relação com Dona Lúcia também foi se transformando. Ela, que sempre foi tão dura, tão exigente, começou a demonstrar pequenas gentilezas. Um dia, me chamou na cozinha enquanto preparava o almoço. Helena, você pode me ajudar com o tempero do frango? Perguntou, com um tom mais suave do que o habitual. Fui até ela, surpresa, e começamos a cozinhar juntas. Entre uma pitada de sal e outra, ela me olhou de lado, como quem hesita antes de se abrir. Sabe, eu nunca entendi muito esse negócio de resgatar bicho. Mas vendo o jeito que a Sofia e o André mudaram depois que o Valente chegou, acho que você fez a coisa certa. Sorri, sentindo um calor no peito. Obrigada, Dona Lúcia. Às vezes, a gente só precisa de uma chance para mostrar quem é de verdade. Ela assentiu, voltando ao frango, mas percebi um brilho diferente em seu olhar. Era como se, finalmente, ela me enxergasse não só como a esposa do filho, mas como alguém com voz, com valor. As ações de resgate continuaram a fazer parte da minha vida. Patrícia se tornou uma amiga próxima, quase uma irmã. Compartilhávamos confidências, trocávamos conselhos, ríamos e chorávamos juntas. Ela me ensinou sobre primeiros socorros para animais, sobre como lidar com situações de emergência, mas, acima de tudo, me ensinou sobre resiliência. O mundo pode ser cruel, Helena, mas a gente não pode deixar que isso endureça nosso coração, ela dizia, enquanto organizávamos uma feira de adoção. Nessas feiras, conheci pessoas de todos os tipos. Crianças que imploravam aos pais para adotar um filhote, idosos que buscavam companhia, voluntários que dedicavam seus fins de semana a cuidar de animais abandonados. Cada história era um lembrete de que, apesar de toda a dor, ainda havia esperança, ainda havia bondade. Certa tarde, durante uma dessas feiras, uma senhora de cabelos brancos se aproximou de mim, segurando uma coleira vermelha. Minha neta perdeu o cachorrinho dela há meses. Desde então, ela não sorri mais. Você acha que um desses filhotes pode ajudar? Olhei para a menina, que estava sentada num banco, o olhar perdido. Peguei um dos filhotes, um vira-lata de olhos brilhantes, e levei até ela. Oi, tudo bem? Esse aqui adora carinho. Quer segurar ele um pouquinho? A menina hesitou, mas, ao sentir o calor do filhote em seu colo, abriu um sorriso tímido. A avó chorou, emocionada, e eu senti, mais uma vez, o poder transformador do amor. Voltei para casa naquele dia com o coração leve. André me esperava na porta, Valente ao seu lado. Como foi a feira? Ele perguntou, me abraçando. Foi linda. Acho que nunca me senti tão útil, tão viva. Ele sorriu, beijando minha testa. Eu me orgulho de você, Helena. De verdade. Essas palavras, ditas com sinceridade, foram como um bálsamo. Por tanto tempo, busquei aprovação, reconhecimento, e agora percebia que tudo o que eu precisava era ser fiel a mim mesma. Sofia, por sua vez, se tornou uma defensora dos animais na escola. Um dia, chegou em casa com um cartaz colorido. Mamãe, a professora pediu para a gente falar sobre alguém que a gente admira. Eu falei de você e do Valente. Meus olhos se encheram de lágrimas.
E o que você disse, filha? Que você é corajosa, que não tem medo de ajudar quem precisa. E que o Valente é o cachorro mais forte do mundo. Abracei-a, emocionada. Percebi que, sem querer, estava ensinando a minha filha o valor da empatia, da coragem, da compaixão. Os meses passaram, e Valente foi se tornando uma lenda no bairro. Todos conheciam sua história, e ele era recebido com carinho por onde passava. Um dia, Patrícia me ligou, animada. Helena, a prefeitura quer fazer uma campanha de conscientização sobre maus tratos a animais, e querem usar a história do Valente como exemplo. Você topa participar? Fiquei surpresa, mas aceitei. Fomos convidados a dar uma entrevista para a rádio local, e, pela primeira vez, contei nossa história para um público maior. Falei sobre o resgate, sobre o medo, sobre a importância de agir mesmo quando ninguém acredita em você. Às vezes, tudo que um animal precisa é de alguém que não desista dele. E, muitas vezes, nós também precisamos disso, disse, com a voz embargada. A repercussão foi maior do que eu esperava. Recebi mensagens de pessoas que se sentiram inspiradas, que decidiram adotar, que começaram a olhar para os animais de rua com mais compaixão. Senti que, de alguma forma, estava fazendo a diferença. No aniversário de Sofia, organizamos uma festa no parque, e convidamos todas as crianças do bairro, e seus animais de estimação. Foi uma tarde inesquecível, Valente correndo entre as crianças, os filhotes adotados brincando juntos, risadas e alegria por todos os lados. No final da festa, sentei-me na grama, exausta, mas feliz. André se aproximou, trazendo um copo de suco. Você percebeu como tudo mudou desde que o Valente entrou na nossa vida? Assenti, olhando para Sofia, que dançava com as amigas. Ele nos ensinou sobre amor, sobre paciência, sobre recomeços. André me abraçou, e ficamos ali, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Naquela noite, antes de dormir, sentei na cama e escrevi em meu diário. Hoje, entendo que o resgate de Valente foi, na verdade, o meu próprio resgate. Aprendi a me ouvir, a me respeitar, a lutar pelo que acredito. Descobri que, mesmo quando tudo parece difícil, sempre há esperança. Basta ter coragem de agir, de não desistir. Valente deitou-se aos meus pés, como sempre fazia. Olhei para ele, para Sofia dormindo tranquila, para André lendo no sofá, e senti uma gratidão imensa. Naquele último domingo de férias, a casa estava cheia de vozes, risadas e o cheiro de pão de queijo recém-saído do forno. Era o típico clima de despedida, aquele misto de alegria pelo tempo compartilhado e a melancolia silenciosa de saber que, em breve, cada um voltaria para sua rotina. Eu observava tudo da varanda, sentada na cadeira de balanço, sentindo o vento morno acariciar meu rosto. Valente estava deitado aos meus pés, a cabeça apoiada nas minhas pernas, os olhos fechados em paz. Sofia corria pelo quintal com os primos, e até Dona Lúcia, de avental, parecia mais leve, rindo de uma piada do André. Enquanto olhava para minha família, percebi como todos nós havíamos mudado. Não era só Valente que tinha sido resgatado naquele verão. Cada um de nós, à sua maneira, tinha se libertado de algo. André, do medo de não ser suficiente. Dona Lúcia, da solidão que escondia atrás da rigidez. Sofia, da insegurança de ser pequena no mundo de adultos. E eu, do peso de me sentir invisível, de achar que minha voz não importava. Naquela tarde, Patrícia apareceu de surpresa, trazendo um bolo de fubá e um sorriso largo. Ela se sentou ao meu lado, e ficamos observando a movimentação da família. Sabe, Helena, eu vejo você e penso em quantas mulheres passam a vida esperando serem vistas, ouvidas. Mas você não esperou. Você agiu. E, por causa disso, mudou a vida de todos aqui, ela disse, com aquela sinceridade que só quem já viu muita dor consegue ter. Senti meus olhos marejarem. Olhei para Valente, que agora dormia tranquilo, e pensei em como ele era prova viva de que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que não desista de nós. Eu só fiz o que achei certo, Patrícia. Mas, no fundo, acho que fui eu quem mais ganhou com tudo isso. Ela sorriu, apertando minha mão. O resgate nunca é só de quem está preso. É de quem tem coragem de estender a mão também.
O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Chamei Sofia para perto, e ela veio correndo, os cabelos desgrenhados, o rosto suado de tanto brincar. Mamãe, posso dormir com o Valente hoje? Ela pediu, abraçando o cachorro. Pode, filha. Ele vai a adorar. André se aproximou, me abraçando por trás, e juntos ficamos ali, em silêncio, assistindo ao entardecer. Senti uma paz profunda, uma sensação de pertencimento que há muito tempo eu não experimentava. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei na varanda com Dona Lúcia. Ela me ofereceu uma xícara de chá e, pela primeira vez, conversamos como duas mulheres, não como nora e sogra. Helena, eu queria te agradecer por não ter desistido do Valente. E por não ter desistido da gente, ela disse, a voz embargada. Eu também aprendi muito com a senhora, Dona Lúcia. Acho que, no fundo, todas nós só queremos ser vistas, né? Ela assentiu, enxugando uma lágrima discreta. A vida é dura, minha filha. Mas, quando a gente tem coragem de amar, tudo fica mais leve. Ficamos ali, ouvindo o som dos grilos, sentindo o cheiro da terra molhada. Pensei em tudo que tinha vivido, em como aquele verão tinha me transformado. Não era mais a mulher que chegou à chácara sentindo-se invisível. Agora, eu sabia do que era capaz. Sabia que minha voz importava, que meus gestos podiam mudar o mundo ao meu redor. Na manhã seguinte, antes de irmos embora, levei Valente para um último passeio pelo campo. O sol nascia devagar, e o orvalho brilhava na grama. Caminhei em silêncio, sentindo o coração leve. Valente corria à minha frente, livre, feliz, como se soubesse que, finalmente, estava em casa. Quando voltamos, Sofia me esperava no portão, os olhos brilhando de alegria. Mamãe, a gente vai voltar nas próximas férias, né? Abracei-a forte, sentindo o calor do seu corpo, o cheiro doce do seu cabelo. Vamos sim, filha. E, até lá, vamos continuar cuidando do Valente, um do outro, e de todos que precisarem de nós. Entramos em casa, e, pela primeira vez, senti que aquele era o meu lugar. Não porque alguém me disse, mas porque eu conquistei. Porque tive coragem de agir, de amar, de não desistir. Enquanto o carro se afastava pela estrada de terra, olhei pelo retrovisor e vi a chácara ficando para trás, mas, dentro de mim, sabia que nada seria como antes. O resgate de Valente foi o início de uma nova história. A nossa história. Uma história de coragem, de compaixão, de recomeços. E, se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Que a nossa história inspire você a nunca desistir de quem precisa de ajuda, nem de si mesmo. Porque, no fim, todos nós somos, em algum momento, agentes de resgate heróicos na vida de alguém. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem você ama. E lembre-se, sempre há tempo para recomeçar, para estender a mão, para ser o resgate que o mundo precisa. E assim, depois de tudo que vivemos, eu aprendi que, às vezes, o verdadeiro resgate acontece dentro da gente. O Valente não foi apenas salvo naquele dia, ele também nos salvou, nos uniu e nos ensinou sobre coragem, empatia e recomeços. Se você também acredita no poder da compaixão e na importância de nunca desistir de quem precisa de ajuda, lembre-se, cada gesto conta, cada vida importa. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias emocionantes. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e ajude a espalhar essa mensagem de esperança. E me conta aqui nos comentários, você já viveu ou presenciou um resgate assim? Vou adorar ler a sua história. Até a próxima!